Glória, graças a Deus. Podem assentar, por favor. A tia Vitória. Só tem pequeno hoje, né, tia Vitória? Está salvo, Mauro, por um tio. Glória a Deus. Hoje o tema era forte, muita gente fugiu, né? Gente que fugiu hoje. Queridos, hoje nós estamos no 4º dia da campanha. E glória a Deus, eu sei que o Senhor falará poderosamente ao nosso coração. E a quebra hoje é a quebra da maldição do egoísmo e da humilhação familiar com quebra de toda maldição em nome de Jesus. Amém? E nós vamos entender dentro da palavra, uma palavra realmente poderosa do Senhor, para nos direcionar, nos dirigir. E é importantíssimo que você entenda esse momento diante do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 9. 4º dia da campanha. E você vai estar entendendo todo esse processo da palavra de hoje. Vamos ler no versículo 20 a 27. 9, 20 a 27. Já está aqui na telinha, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Até aí, amém? Vamos orar, feche os olhos, por favor. Peça para o Senhor revelar essa palavra ao teu coração nessa noite. Pai, que tu possas falar conosco, Senhor. E conforme a revelação dessa palavra, que possa haver cura nos lares. Que possa haver, meu Pai, grande milagre nos lares, Senhor. Pela quebra dessa maldição, meu Pai amado, do egoísmo, da humilhação familiar e do amaldiçoar. Nós já quebramos, meu Pai, e queremos, Senhor, viver essa libertação. Em nome de Jesus. E que o entendimento vindo à nossa mente, esse mal não se repita nas nossas casas, nem nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, é bom a gente entender, essa campanha é a quebra das 6 maldições de Gênesis. As 6 maldições que ocorreram após o homem cair, desobedecer a Deus. Adão e Eva viviam o quê? Só na bênção, lembra? Era só bênção. Eles só conheciam o bem do Senhor, mas eles escolheram conhecer o bem e o mal. E o que acontece? A partir da queda deles, eles então passaram a viver grandes males na vida deles. E nós vimos aqui nas semanas anteriores que o primeiro mal que eles viveram foi que na casa deles, no ambiente deles, eles passaram a dar ouvidos à voz do diabo. E nós vimos então que o segundo mal que ocorreu naquele território, entrou um espírito de contenda e divisão familiar. Caim se levanta contra o seu irmão. E nós vimos então o prosseguimento dessa palavra, que é hoje, nesse 4º dia. No 3º dia, nós vivemos a quebra da maldição dos pensamentos e desejos.
que foi o que Deus viu que começou a tomar conta da terra. Só pensamento mal, só desejo mal nos corações, e foi isso que ocasionou o fim em dilúvio do mundo da época. Só que, olha o que acontece agora. Pense nesse momento. Agora, queridos, tudo se acabou. Vocês viram que nós lemos na terceira quebra, que mostrava que Deus dizia, olha, por causa dos maus pensamentos do homem, por causa dos maus desejos do homem, eu me arrependo de ter criado o homem, eu vou acabar com todos os habitantes, todos os animais, eu vou acabar com tudo. Então vem o dilúvio. Só que só Noé e a família dele são preservados. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. Eles estão começando do zero. Noé e a família dele ali, a mulher, o filho com as noras. E muitas vezes isso é interessante, porque nós dizemos, se Deus me desse uma segunda oportunidade, eu começasse do zero, aí eu ia fazer tudo certinho, será? E aí nós vamos ver o mal que aconteceu aqui nessa família. Eles estavam agora começando do zero, só a família deles, que era o quê? Para começar do zero para um novo mundo, para construir um novo mundo. Só que vocês vão perceber aqui que Noé, ele planta uma vinha e ele vai e ele se embriaga. Ele bebe, a ponto de se desnudar e criar um vexame e cair nu por terra. Então Noé comete ali o primeiro ato pecaminoso você vai ver o pior de tudo agora. Por aquilo que era autossatisfação simplesmente, ele se entrega a um deleite particular. Noé sabia que o vinho embriagava. Noé veio daquilo que era uma terra de embriagados, de criminosos. Foi a terra que Deus realmente tinha exterminado. Todo tipo de vício e corrupção. Por isso que Deus tinha destruído o mundo da época. Ele sabia das consequências, mas agora, ele no novo tempo, no novo mundo, após a limpeza da terra, após aquilo que é a purificação da terra, Noé então comete o primeiro mal, que é um mal que nós precisamos hoje prestar atenção e precisa ser quebrado da nossa vida. Não existe pecado particular quando você vive em família. Todo pecado trará uma consequência geral. Então, a partir do momento que você constitui uma família, não dá mais para você ter atos de forma egoístas, de forma particular. Não, esses são os meus pecados ocultos, esses são os meus desejos, essas são as minhas particularidades. Noé se embriagou sozinho e aparentemente ali longe de todo mundo. Ele achava que ele poderia ali estar sozinho com o seu pecado e desenvolver naquilo que era o novo tempo dele, aquilo que era o seu vício. E esse pensamento individual, quando nós vivemos em família, acaba gerando grandes transtornos. Era hora de começar do zero, era hora de fazer as coisas certas, era hora de acertar, e muitas vezes nós pensamos dessa forma, e esse tipo de erro que é cometido dentro das famílias gera um grande dano quando um membro da família começa a pensar individualmente. Isso é um problema meu, esse erro é meu, é escondido, é sigiloso, é um pecado oculto e ninguém tem nada a ver com isso, sou eu sozinho. E aqui, a partir do momento que você tem uma família, não existe mais somente um problema seu, não existe mais seu pecado escondido, não existe mais seu erro encoberto, não existe mais, é uma queda minha, é minha área de fraqueza, é minha escolha, é meu pecado particular, é meu pecado de estimação. Não existe mais isso. Quando você constitui família,
todo erro que você comete trará consequências sobre todos os seus. E o maior problema hoje em dia é esse. Por quê? Porque muitos dizem querer uma família, constroem laços, constituem aliança, só que querem viver como solteiros, só que querem viver uma vida totalmente autônoma, só que querem viver fazendo somente a sua vontade, satisfazendo os seus próprios anseios, pensando que isso é possível. Só que você precisa entender hoje, em nome de Jesus Cristo, que esse ato egoísta de Noé acabou gerando um dano, queridos, para todas as gerações dele. A partir do momento que você constituiu família, toda ação que você tiver terá consequências sobre todos os seus. Se você se lembrar da queda de Davi, quando Davi cai, queridos, ele pediu depois perdão por interferência de Deus, mas tudo que ele fez, desde a morte traiçoeira que ele causou, desde a traição que ele fez, Deus falou para ele, a partir de hoje, a espada não sai da sua casa. E a partir daquele momento, pecados sexuais e aquilo que era ódio, passou a fazer parte da linhagem, do sangue dos filhos dele. E então nós precisamos entender que o maior problema da família atual é esse egoísmo, é esse individualismo que faz a pessoa pensar que ela pode fazer o que ela quiser, pois a vida é dela, o corpo é dela, a vontade particular é dela, que deve ser atendida, e por isso nós vemos consequências destruidoras sobre a família, sobre os filhos, sobre os cônjuges, sobre os pais, sobre as mães. Noé errou nisso, e essa legalidade aberta precisa ser fechada hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família. A legalidade da cegueira, de pensar que você é um ser único, desconectado de elos, de aliança, que está liberado de responsabilidades familiares, individuais e sociais. Não, você tem uma aliança, e todos aqueles que estão aliançados a você, estão interligados àquilo que são as consequências das suas ações. Então, em nome de Jesus, entenda, primeira coisa que Noé não entendeu naquele momento, não existe pecado particular. Todo pecado que você gera em família terá consequências gerais. Primeiro, o que é família? A família representa um conjunto de pessoas ligadas ou por laço sanguíneo, ou por convivência, ou por vínculos afetivos. Então a família, ela já simboliza isso, um conjunto. Então erra quem acha que não deve satisfação, que não tem ligação ou vínculo de responsabilidade material, física, espiritual com os seus. Então que hoje nós possamos entender isso, porque esse mal que tem tomado a terra, que tem feito pessoas, casam-se, constituem famílias, ou têm filhos, mas julgam que podem viver de qualquer maneira, casa e acha que pode viver como solteira, como solteiro, constitui famílias, coloca filhos, tem filhos e acha que não precisa ter aquilo que é uma postura adequada para com os seus. Isso realmente vai trazer danos e você vai ver junto comigo. Vamos ver 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8 fala da nossa responsabilidade como família diante de Deus e dos homens. Olha o que diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então isso é uma verdade espiritual, que nós muitas vezes como cristãos, nós o quê? Nós nos desligamos dela. Porque a Bíblia fala, se você não zelar realmente mais, primeiro lugar pelos seus, especialmente pelos da sua própria casa, você está negando a fé. E você é pior do que quem não tem fé. Então, a partir do momento em que você não se importa com os seus atos, com as suas ações, dentro da sua casa,
Às vezes você lá fora, você se importa em tantas coisas, em ter paciência, em ter misericórdia, em conseguir perdoar, em conseguir se controlar, em ter sabedoria, prudência, carinho, respeito. Mas quando é dentro da sua casa, você acha que não, todo mundo tem obrigação de receber o teu pior. Dentro da sua casa você quer dar o pior e as pessoas têm obrigação de receber o pior, têm obrigação de receber o seu xingamento, têm obrigação de receber a tua agressividade, o teu desrespeito, têm obrigação de receber a tua humilhação. Você vai ver a continuidade dessa palavra, o que mais aconteceu aqui. Por quê? Porque nós temos essa tendência a fazermos como Noé fez naquele momento. O que importa é eu satisfazer aqui a minha vontade e é aquilo, né? É o meu pecado de estimação. Muitas pessoas já vieram até mim e tiveram esse tipo de sonho. E eu tive esse tipo de sonho, eu tinha uns 22 anos. Eu sonhava que era um crocodilo de estimação. E ele era filhotinho ainda. E eu andava com o meu crocodilo. Eu falava, meu crocodilo de estimação. Que bonitinho. Não, mas ele não tem problema não. Que bonito. E eu andava. E eu sonhei, eu tive esse sonho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E Deus falou para mim, você tem alimentado coisas na sua vida que amanhã te destruirão. Você está sendo passiva a coisas na sua vida que amanhã te destruirão. Era o meu crocodilo de estimação. Até veio uma pessoa faz pouco tempo e partilhou comigo, eu sonhei que eu tinha acho que uma cobra de estimação, não me lembro bem. Sei que era quase pior do que o meu crocodilo, era um leopardo, alguma coisa bem terrível mesmo. Que ela também estava criando lá, né, aquilo que amanhã iria matá-lo. Lembra de Caim? O teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então nós precisamos ter esse entendimento da nossa responsabilidade como pessoas. Entenda, esse momento foi o momento da quebra. A quebra de quê? Noé, ele era referência, foi referência para uma geração toda, ele era o santão para todo mundo lá fora do mundo, não foi? Todo mundo quando estava morrendo ali debaixo da água, olhava para Noé e falava, esse era santo homem, hein? Só que dentro da casa dele, ele se achava no direito de desenvolver, perceba, desenvolver o seu vício oculto, desenvolver a sua deformidade e deixá-la ali, né? E você vai ver a consequência disso. Segundo versículo bíblico que nos fala a respeito dessa responsabilidade, Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem uma versão que é, não atente cada um para o que é propriamente seu. Então, muitas vezes, nós só queremos atender o que é o nosso interesse. Nós queremos atender aquilo que é a nossa mania, ao nosso hábito, ao nosso jeito de ser. Mas nós precisamos nos inclinar mais para aquilo que é a necessidade do outro. A partir do momento que a pessoa constitui família, ela tem responsabilidades a serem cumpridas para com os seus. E as suas ações têm um significado maior, não só mais exclusivista. Você não é mais uma pessoa só no mundo, não é mais só particular, mas agora é ampla. Toda ação que você tiver, você precisa ter esse entendimento para que você tenha o zelo de não continuar cometendo, mantendo vícios, pecados ocultos e secretos na sua vida, porque a tragédia é inevitável. Vamos ver 1 Coríntios 7, 32 a 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa.
E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o que Paulo está falando aqui? A pessoa, quando ela é solteira, ela o quê? Ela vive a vida dela. Ela vai lá, ela pode fazer o que ela quer. Ah, não, agora eu quero só estudar, ou agora eu quero fazer só isso. Ela pode fazer o que ela quer, mas a partir do momento em que ela casou, ela tem responsabilidades, sim, com a sua casa, com os seus filhos, com a sua linhagem. E você precisa ter esse entendimento espiritual, porque se você perde essa noção e você acha que você é um indivíduo único no mundo, você erra, você errará. E foi esse erro que Noé cometeu. Ele estava começando ali um novo mundo e ele vai lá e se dá ao luxo de querer viver a própria vida. A pessoa que não quiser ter responsabilidades, que não quiser e quiser, na verdade, viver egoístamente, só em prol de si mesmo, só a sua vontade sendo feita, ela o quê? Ela tem que se tornar, então, uma eremita. Ela tem que se tornar o quê? Uma pessoa que vive sozinha, um ermitão. Como eu quase teve uma pessoa que ela não conseguia conviver mais com ninguém, e o meu conselho para ela era, faz o seguinte, compra uma casa, um apartamento na frente da praia, onde você só vê a nuvem, o sol e o mar de noite, você não vê ninguém mais na sua frente. Porque se você quiser viver em família, você precisará ceder, perdoar, você precisará desenvolver, sim, relacionamento de paz. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, a pessoa que quer viver em um lugar isolado, deserto, fugir do trato social e em estado contemplativo é um ermitão. Mas a partir do momento que você vive em sociedade, em comunidade, em família, você precisa ter atitudes amplas que envolvem o respeito, que envolvem o amor, que envolvem a todos ao seu redor, e que em nome de Jesus hoje, essa mentalidade, sabe, egoísta do mundo, seja quebrada da tua vida em nome de Jesus, e você possa abrir os olhos. Noé caiu nesse erro, e você vai ver o que aconteceu com ele. Noé aparentemente só queria se embebedar em segredo, mas não há pecado que fique em oculto. E a embriaguez dele trouxe danos irreparáveis para toda a sua descendência. Noé não ficou sozinho no mundo. Não é que Deus falou para ele, ó Noé, entra você sozinho na arca, já que sua mulher é problemática, seus filhos são problemáticos, suas noras, então faz o seguinte, Noé, entra você sozinho na arca e vai que eu vou limpar a terra de tudo, só você vai viver. Não. Ele não era um ermitão. Deus falou para ele prosseguir em família. Com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias, era para ele realmente viver em família, com comunhão com Deus e mantendo realmente aquilo que eram os princípios divinos na vida dele. Noé não ficou sozinho no mundo para poder fazer o que desce na cabeça dele sem consequência. E tem gente que tem agido dessa forma. Acha, tem família, tem filhos. O que mais nós temos visto hoje em dia, que as pessoas nem têm noção da consequência. Homens que colocam o filho no mundo, deixam o filho e não dão assistência à criança. E o grito daquela criança clama. E eu já vi vários casos, eu digo a você, dezenas e dezenas de casos, de homens que passaram a vida inteira com a vida presa, por causa do choro da criança, que clamava pela presença, por aquilo que era uma ajuda, por aquilo que era uma assistência do pai.
Mas na mente da pessoa, ela fala, não, eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá vontade. Agora, a partir do momento que a pessoa é adulta, é outra coisa. Mas a partir do momento que é uma criança, uma coisa é você romper com aquilo que é, né, um relacionamento com a mulher ex. Outra coisa é o filho. Então, eu já vi casos de homens que pegaram e simplesmente, porque a mulher proibia, viraram as costas para filhos pequenos, proibidos de dar até um copo d'água para a criança. E aí sabe o que acontecia? Esse homem mantinha uma vida boa, estável, no segundo casamento, e aí aparentemente estava tudo bem. E os filhos lá do primeiro casamento, né, que seria os primeiros filhos, ou que fossem qualquer tipo de filho, mas é filho, lá chorando, às vezes passando privações, e ele vivendo uma vida boa, até que chegou o momento, parecia que estava tudo bem, parecia que ele estava construindo, mas tudo que ele construiu desabou debaixo da areia. Quando ele construiu a casa para nova mulher, a mulher simplesmente fechou a porta da casa e pôs ele para fora. Aí ele sozinho, mais um momento na vida, estava morando num porãozinho, e lá naquele porãozinho, sem nada na vida, lá teve infartos, teve AVC, teve um monte de coisa. Por fim, essa é uma das histórias de alguém que abandona, né, os filhos, bebês, recém-nascidos, crianças. Por fim, esse homem morreu com AVC, com paradas cardíacas, todo tipo de mal no coração, e pobre, pobre, pobre. Tudo que ele juntou nesse tempo, sendo injusto, com o seu próprio sangue, ele perdeu absolutamente tudo, e ele partiu realmente numa condição de miséria. Por quê? Porque nós temos responsabilidade com o nosso sangue. Nós temos responsabilidade com o nosso sangue. E você vai perceber que nesse momento aqui, nós temos visto situações como essa, que quantos pais, quantas mães, quantas pessoas têm comprometido sua casa, sua família, por atos inconsequentes, pueris, por momentos de loucura, tem gerado danos irreparáveis sobre as suas famílias disfuncionais. E o que mais vemos hoje, pessoas mentalmente doentes, jovens, adultos prejudicados, e nós vemos que o quê? Eles estão prejudicados por causa desse histórico familiar de alguém que resolveu agir individualmente, alguém que resolveu agir só pensando em si mesmo e não ligou para o sangue alheio, não ligou, né, para aquilo que era o seu familiar, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua própria mãe, etc. E nós vemos este erro de Noé. Segundo erro que nós vemos, a exposição da vergonha familiar, sem amor, gera destruição de vínculos. Olha o que aconteceu, Gênesis 9, 22. Noé foi, se embriagou, caiu no chão nu, ficou lá todo exposto. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Agora nós vemos um segundo problema que é gerado na família de Noé. O filho dele, vendo o pai nu, vendo o pai caído, ele vai lá e leva essa informação para todo mundo, leva a informação para os irmãos dele, tudo num sentido de zombaria. Então esse é o segundo mal que nós cometemos muitas vezes na nossa família. A exposição da vergonha familiar, com desamor. E isso gera o quê? Destruição de vínculos. Ele vai lá e ele expõe o pai dele, ridiculariza o pai dele. Vai lá e zomba. E esse mal é um mal que muitas vezes tem sido cometido nas casas e nas famílias. Noé errou. Noé caiu. Noé se expôs à vergonha, foi. A queda dele veio à tona.
veio ao público, veio, mas quando ele estava fraco, caído, exposto, humilhado em situação de vergonha, nu, o filho dele, ao invés de cobri-lo, o filho dele faz o quê? Vai e expõe ao vitupério, envergonha o pai e desonra o pai, demonstrando total irreverência, desrespeito, falta de amor com o pai. E essa é uma malignidade que nós precisamos o quê? Tirar de dentro das nossas casas. O hábito de expor a vergonha aqueles que são os seus amados, aqueles que são da sua casa. O hábito de levar para cada esquina, para cada vizinho, para cada pessoa que nem se importa com sua vida e na verdade quer o teu mal, aquilo que são as desonras da sua família, aquilo que são as vergonhas da sua família. Ali o que era para fazer, você vai ver daqui a pouco. A Bíblia fala, Provérbios 10, 12. Vamos ver juntos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma família de amor. E o que significa isso? Significa que você, o quê? Cobre a sua família, não no sentido de incentivar erro, mas no sentido de cobri-los para tratamento, porque você sabe que quem realmente se importa são os seus, são os de dentro da sua casa, ou no máximo você procura uma autoridade espiritual para oração, para cobertura quanto ao seu problema, mas há pessoas que pegam a sua vergonha e fazem questão de achincalhar, né, o seu parente publicamente, achincalhar para qualquer um. E isso é um ato que traz maldição. Isso é um ato maligno. Aquele filho, quando zombou do pai, o pai estava errado? Estava. Ah, mas pastora, a pessoa está errada, estava. Noé estava errado, ele era um exemplo da época. Ele estava errado de estar embriagado, caído no chão, pelado, nu. Lógico que estava errado. Mas sabe qual foi o maior erro ali? Não era só o de Noé que cometeu esse grande erro, mas o erro que na própria casa dele, ele tinha o quê? Pessoa que levou ele ao escândalo, que levou para fora e expôs a vergonha. Então, esse mal tem que sair da sua casa. Todo mal de expõe para todo mundo a sua família, expõe para qualquer um, o seu esposo, a sua esposa, expõe e humilha e tira as vestes, mostra a nudez da sua casa. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa cidade e um pastor, ele falou com a gente, ele falou, engraçado, toda vez eu sonho que eu estou em um banheiro, fazendo minhas necessidades, e de repente as paredes começam a cair, todas ao meu redor, e todo mundo está me olhando, a cidade toda está me olhando. E aí então nós dissemos para ele, sabe qual é o problema? Dentro da sua casa, você não tem aquilo que é proteção. Dentro da sua casa, há pessoas que tudo que você faz, a sua nudez é exposta. Basta um probleminha seu, o mundo todo ficar sabendo, a cidade toda ficar sabendo. E era realmente. Qualquer coisinha que ele cometia, todo mundo sabia, a cidade quase toda sabia. Por quê? Porque não havia amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Não havia o que? Proteção interna. E eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, quebre da sua família, da sua vida, em nome de Jesus Cristo, toda atitude sarcástica, zombeteira, desprezadora, soberba, sabe que isso vai trazer dano inevitavelmente. Não fique zombando, não fique expondo, não exponha a nudez da sua família aí fora, porque o que mais tem é gente querendo ver a sua família sendo destruída, o que mais tem é gente querendo ver tua derrota, o que mais tem é querendo ver gente querendo ver tua nudez. Leva aquilo que é tua vergonha diante do altar do Senhor, leva aquilo que é tua desonra diante do altar do Senhor, leva aquilo que é sua dor, sua chaga familiar diante de Deus para que haja cura. Mas não fique expondo a nudez da sua família, não fica expondo seu parente, seu cônjuge. Por quê? Porque isso
traz quebra de vínculos. Muitas pessoas criaram hábitos deformados e desrespeitosos para tratar com o próximo. Tratam agressivamente aos seus, debochadamente, zombeteiramente, desprezivelmente, humilham, anulam, ofendem, agridem, ridicularizam. Sempre tem uma palavra de crítica, rebaixamento, ataque ao seu familiar. E acham que vão ter flores, acham que vai ter paz, alegria, amor. É engano. Aquele filho, o que ele fez? Ele foi lá e zombeteiramente pegou e expôs para os irmãos. Olha lá, ó, o pai está caído lá, todo bêbado. Imagina, todo nu, todo pelado no chão. E ele foi naquele escárnio para os irmãos dele. Ele foi zombar dos irmãos dele. Olha o que diz Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz assuntos à baila separa os maiores amigos. Então, aquele que ama, aquele que realmente quer colher amor, o que vai fazer? Ele cobre, ele fala: pai, olha, o que está acontecendo, pai? O que foi? Foi tudo que a gente passou, porque não é fácil também enfrentar um dilúvio, né? Vamos se ajudar, vamos se levantar, vamos se erguer. Não. Quem encobre a transgressão busca amizade. Mas quem na verdade desrespeita, o ódio excita contendas, gera divisões. Então como que você quer? Você vai ver depois, Cã foi amaldiçoado. Como que ele queria colher bênçãos, se ele plantava o que? Desavença, desrespeito, né? Chocarrice. Como? Não tem como. E tem gente que quer colher amor, quer colher bem trato, quer colher respeito, quer colher carinho, mas o que? Não ama, não trata com amor, não trata com carinho, não trata com respeito, só despreza e anula. Então há pessoas que vivem renovando as questões, os erros do passado, as falhas, as acusações, as quedas, as humilhações. Olha lá, o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então até quando você vai ficar trazendo à tona coisa do passado? E traz à tona coisa do passado. Você está gerando separação, você está gerando destruição de vínculo. Então os erros do passado, as acusações do passado, as quedas do passado, quer seja de filho, de cônjuge, de quem for, de pai, de mãe, você tem que o quê? Em nome de Jesus, encobrir diante do Senhor em amor e crer que Deus quer fazer algo novo na sua casa, na sua vida. Viva algo novo em nome do Senhor Jesus. Não fique trazendo coisas à baila, não fique trazendo assuntos à baila, assuntos que só geram mágoa, assuntos do passado que só geram dor, que só geram brigas. Respeite o limite alheio. Você sabe que determinados assuntos e circunstâncias só geram contendas. Para de trazer determinadas questões à baila. Porque isso gera separação, rupturas. Você vai lá e fica relembrando momentos ruins, amargos na vida da pessoa. Lembra? Fulano não quis te ajudar. Você lembra? Você é um fracassado mesmo. Bem que dizem, lembra? Lá fulano disse, ciclano disse aquilo de você, Beltrano disse aquilo, é aquilo mesmo que você é. Está quebrado da tua casa, da tua vida, da tua família. Nós não vamos cometer os erros que Noé cometeu após começar o mundo novo, nem que o filho de Noé cometeu. Pare de expor as chagas, para de expor a dor, para de expor a queda do seu familiar, enquanto você devia cobrir para a proteção destes. Então, em nome de Jesus, Deus quer trazer essa restauração ao invés de ruptura. Você vai ver que quando o filho de Noé tem essa ação de exposição, de desrespeito com o pai, ele gera ruptura
no relacionamento entre pai e filhos. E nós vemos muitas vezes essa falta de amor, porque nós vemos que as pessoas que são prontas e têm facilidade de expor o alheio, mas elas ocultam tudo sobre si mesmo. Quando é para humilhar, envergonhar alguém, é rapidinho. Mas quando é algo seu, não vou falar para ninguém não. Não, nem vou contar. Por quê? Porque aí você tem o quê? Amor próprio. Mas nós, qual a ordem de Jesus? É mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Então é mandamento. Não é ensino, é mandamento de Jesus para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Você gosta de ser exposto quando você erra? É óbvio que não. Você gosta de ser humilhado? Você gosta que o mundo todo saiba dos seus problemas e sua intimidade? É lógico que não. Então, trate com zelo a sua casa, a sua família, ame, respeite, conduza-os ao altar do Senhor e creia, Deus tem cura, milagre para realizar na tua casa, na tua vida, na tua família, porque não há nada mais forte do que o amor, e o amor cobre, o amor protege. A pessoa nunca expõe seus erros, nunca expõe seus problemas, nunca expõe suas quedas, seus excessos, sabe que não vale a pena, não quer dar carniça para urubu, não quer alimentar invejosos malignos, mas no que se refere aos outros, é exposição total, né? É como se pegasse assim, levasse o Judas nu para o meio da rua e mandasse açoitar. Está quebrado da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Provérbios 26, 18. Olha o que diz, 18 até o 20. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então perceba que a pessoa que ela engana o seu próximo, ela lança de si, disse lá o versículo 18, faísca, flecha e mortandade. Então, quando você engana um familiar seu, como assim enganar? Você engana quando a pessoa confia em você, e ela confia em você, e ao invés de você protegê-la, você a difama, você a expõe, você expõe a nudez dela. Então, a pessoa que engana o seu próximo, ela lança de si faísca, flecha e mortandade na pessoa. Aquela pessoa que é abatida, traída, humilhada, né, é escarnecida, o que acontece? Vai acontecer como Noé. Noé rompeu com o filho. Rompeu por causa de uma exposição. Então, não engane, não cobre amor quando você não ama. Não traia a confiança do seu familiar, que pensa que você ama, protege, enquanto você expõe, ridiculariza, zomba para todo mundo. Faísca, flecha e mortandade é o que você lança sobre a sua casa. Quando você o quê? Quebra aquilo que é a confiança da sua família, gerando quebra de confiança, ruptura na relação familiar e íntima. Por isso, o que disse lá? Se a contenda é como pôr lenha, e para tirar, para o assunto morrer, a lenha tem que ser tirada. Então pare de fermentar situações no seio da sua família. Por quê? Porque tem muita coisa que é habilitada, prejudicada no relacionamento por assuntos que não estão sendo tratados devidamente. Então, não queira exigir respeito, amor, ternura, paz, se o que você tem dado é engano, maus tratos, desprezo, humilhação e fofoca. Está quebrado da sua casa em nome de Jesus. Quer amor, quer respeito, quer paz? Dê amor, dê respeito, dê
paz, dê tolerância, dê paciência. Deus vai trazer libertação e cura para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro uma vez que eu atendi uma sogra assim, amargurada e infeliz. E ela, desde que essas mulheres dos meus filhos entraram na família, elas separaram a família inteira. Elas destruíram nossa família. E aí, como eu acompanhava de perto essa família, eu falei, mas como que... Não era assim. Porque eu lembro que desde que houve o casamento deles, estas noras estavam aí. Mas quando essa sogra começou o quê? A destratar as noras dentro da casa, começou a ficar com indiretas. Aí o que aconteceu? As noras foram se retirando. E depois esta sogra estava totalmente amargurada, infeliz, dizendo, aquelas malditas, e xingava as mulheres, mães dos netos dela, malditas, tiraram meus filhos de mim, tiraram. Não, o que afastou a família foi o lançar ali de flechas, faíscas e mortandade. Porque quando você fica lançando mentira, engano, maltrato, quando você fica destratando a pessoa, quando você fica humilhando a pessoa, você está lançando a flecha, você está lançando a mortandade. Depois não adianta querer ter união se você lançou a facção. Então tem que ser quebrado com o perdão, com o amor, com aquilo que é o respeito. Toda a malignidade da sua casa, da sua vida, da sua família. Não cometa o erro desse mal que entrou na família de Noé. Não deixe a ruptura entrar na sua casa em nome de Jesus. Terceiro lugar, se você quiser viver em harmonia, você tem que aprender a fechar os olhos para muita coisa e dar as costas para muita coisa. O que aconteceu com os filhos de Noé? Vamos ver lá, versículo 23, Gênesis 9. 9:23. Que diz, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O que aconteceu? Como que foi solucionado o problema nessa casa? Muitas vezes você tem que aprender a fechar os olhos. Não é tudo que você tem que fazer questão. Não é tudo que você tem que pedir é questão. Não é tudo que você tem que pedir é resposta. Não é tudo que você tem que pedir é solução, não. O que aconteceu? Cã foi lá e falou para os irmãos, lá, o pai está lá, todo nu, está bêbado lá e caca, gargalhando, né? Os irmãos tinham o contrário dele, tinham respeito, colocaram uma capa nas costas e andaram de costa e foram até perto do pai, sentiram o pé do pai e jogaram sobre o pai o manto para cobrir a nudez do pai. Sabe o que significa isso? É essa atitude que nós precisamos ter. Nem tudo que você tem que buscar satisfação, ficar requerendo tudo, questionando sobre tudo, exigindo perfeição de tudo, explicação. Creia e entenda, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então você vai lá e tudo você quer ficar em cima, quer ficar como se fosse um vingador, fica querendo pedir satisfação de detalhe, fica querendo justificativa de detalhe, fica querendo satisfação de coisas pequenas, picuinha, e não acaba a picuinha. Tem hora que você tem que fazer de cego. Vale a pena você criar mais uma briga? Vale a pena você criar mais uma confusão? Vale a pena você gerar mais um transtorno? Então aprenda, tem coisa que você tem que fechar os olhos, tem coisa que você se faz de surdo, tem coisa que você se faz de mudo, tem coisa que você vira de costa. E eles viraram de costa e eles pegaram e cobriram aquela nudez ali, sem reclamação, sem murmuração, sem explicação. Então em nome de Jesus, aprenda a exercer misericórdia, aprenda a ficar mais em silêncio, aprenda a ter calma, aprenda a confiar em Deus.
Deus tem o controle da sua casa, da sua vida, da sua família. Ou você vai viver em guerra dia e noite, e pede satisfação de uma fagulha, e pede e questiona tudo. Está quebrado esse ambiente de hostilidade, está quebrado esse ambiente de briga, de luta. Deus quer trazer cura, libertação e limpeza para a sua casa em nome do Senhor Jesus. Exerça isso, você vai ter mais paz. Quando você tiver que pôr a mão mesmo para resolver, é coisa bem séria. Tem gente que já perdeu até, sabe, já perdeu a credibilidade. Como você implica por tudo. Aí quando você precisa brigar mesmo por uma coisa séria, não vale de nada o que você fala. E aí filho nem liga mais. E a esposa nem liga mais. Aí o esposo nem liga mais. Porque você só se tornou uma pessoa que só reclama de tudo. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Queira viver em harmonia. Aprenda a fechar os olhos. Eles fecharam os olhos. Aprenda a fechar os olhos para muita coisa. E creia na misericórdia e bondade de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Então o amor, ele tem essa capacidade de compreensão, ele te dá essa capacidade de paciência, de tolerância. Aprenda a ser uma pessoa mais leve, mais tranquilizadora, mais amigável, que cobre, que ampara. A vida não é ferro e fogo. Você vai terminar a vida em ferro e fogo, atormentado. Não viveu um dia da vida em paz. Porque quer controlar o mundo. Porque quer controlar tudo. Porque quer controlar todos. Porque quer controlar a vida de todo mundo. Até de desconhecidos. Se deixar, você quer controlar a vida. Como eu já vi gente que fala, fulano, hein? E acompanhando na rede social. Olha fulano, hein? A vida dele. Mas a vida começa... descer a lenha, a pessoa está lá vivendo a vida no outro lado do mundo e está lá, descendo a lenha nos outros. Está perdendo horas do dia, da vida, à toa. Adianta de quê? Nada, é perda de tempo, é tormento espiritual. Se torne uma pessoa mais leve em nome de Jesus. Amém? Se você ver Ezequiel 16, vamos ver juntos, do 8 a 10, você vai ver que Deus nos cobre, Deus nos lava, Deus nos limpa da nossa sujeira. Isso é amor. Olha só, Deus falando. Passando eu por junto de ti, vi-te, eu te vi. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. Cobri a tua nudez. Dei-te juramento. Entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. Passaste a ser minha. 9. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda. O que é isso? Deus nos viu em miséria, Deus nos viu na lama. Deus conheceu-nos nos piores estados de sujeira, quer por pensamento, por ações. E Ele nos amou, Ele nos cobriu, Ele nos lavou, Ele nos vestiu. E é por isso que Jesus fala, se você não aprender a perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não entender que você precisa perdoar, não tem como você ser perdoado também pelo Pai que está nos céus. Porque uma coisa está ligada à outra. Deus te amou, Deus te perdoou, Deus te regenerou, Deus te tratou com amor, com misericórdia, te amparou. E Ele espera que você exerça misericórdia, que você exerça sabedoria nos seus atos. Não estamos falando de complacência, não estamos falando de omissão. Perceba que Deus não deixou a pessoa caída na lama, perceba que Deus não deixou a pessoa caída na sujeira. Não estamos falando de omissão a erro, estamos falando de
apoio para erguer alguém, estamos falando de ajuda, estamos falando de cura familiar, estamos falando de apoio familiar, e não mais destruição interna, destruição dentro das próprias casas. Nós precisamos ter discernimento espiritual. 2 Timóteo 2, 24, 25 diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então Deus, Ele nos deu essa capacidade. Não convém contender, mas sim você ensinar com sabedoria, com mansidão, e você erguer, você ajudar e não destruir a sua própria casa em nome do Senhor Jesus. Chega de destruição familiar, chega de destruição psicológica, chega de abuso familiar. Em nome de Jesus, é hora de nós quebrarmos essa maldição que começou lá em Noé. É hora de quebrar toda a maldição da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a tirar de diante dos seus olhos o que vai te contaminar, o que vai gerar raiva, ira, ressentimento. Em nome de Jesus, tira dos seus olhos, fecha os olhos para o que só vai contaminar a tua alma. E eu estou falando até de mídia social, bloqueie, WhatsApp, Facebook, Stories. Ao invés de ficar fuçando, alimentando a alma com o que não te convém, não te faz bem, aprenda a fechar os olhos para muita coisa e viver em paz em nome de Jesus. Lança fora o que te contamina, lança fora, porque quem ama o coração limpo, quem ama e tem o coração puro, esse será amigo do rei, diz o livro de Provérbios 22. Então o Senhor quer que você mantenha o teu coração puro. Faça como esses homens, como esses filhos de Noé. Eles preferiram dar as costas e fechar os olhos para aquilo que seria a maior vergonha da vida deles, para aquilo que seria o maior ressentimento, para aquilo que poderia gerar danos para o psicológico e para o espiritual deles. Eles preferiram fechar os olhos e manter a paz, e eles foram abençoados. A linhagem deles foi abençoada, porque eles preferiram, ao invés do escárnio, ao invés da vergonha, ao invés da acusação, eles preferiram o quê? A dignidade, a paz e o respeito na casa deles. E eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Não vale a pena você viver como um atormentado, infeliz. Não vale a pena, em nome de Jesus. Como diz Colossenses 3,13, antes de nós encerrarmos. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejais agradecidos. Então eu quero que você hoje saia daqui levando essa palavra: suportai-vos em amor, perdoai em nome de Jesus. E se você tem queixa contra alguém, perdoe, assim como Cristo te perdoou, mas viva em paz na sua casa em nome de Jesus. Não adianta falar? Já falou? Não adianta falar? Então, opte pela paz, pelo perdão. Quarto lugar para nós encerrarmos: tenha consciência. Traga sobre si a responsabilidade dos seus erros e não amaldiçoe sua casa. Gênesis 9, 24, 25. Olha o que aconteceu nessa casa no final de tudo. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço.
e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, servo dos servos a seu irmão. Quando Noé acordou da bebedeira, ao invés dele ter a responsabilidade, a humildade de saber que ele também errou, o filho errou, mas ele também errou. E esse quarto tópico também é importante. Tenha consciência do que você faz. Traga a responsabilidade sobre si dos erros que você comete. Ao invés de sair amaldiçoando, porque a pessoa não fez como você quer que a pessoa faça. Porque Noé errou. E ao invés de ele ter a humildade de dizer: olha, eu decepcionei, né? eu vacilei, né? Eu errei, né? Eu me precipitei. Ele errou. Mas o que acontece? Ele em nenhum momento tem a humildade de assumir uma vírgula do erro dele também. E tem gente que é assim. Ela nunca está errada. Ele nunca está errado. Só a pessoa que fez algo, às vezes por consequência, que está errado. E aí malha a pessoa. Se puder, mata a pessoa. Porque jamais é capaz de reconhecer que também errou. Jamais. E isso é um problema que falta nas famílias. A incapacidade de pedir perdão. A incapacidade de dizer: eu errei também. Se a pessoa aprendesse também a reconhecer que errou, o que ia acontecer? Muita briga e violência e destruição seria evitada. Noé errou, o filho errou com ele, desrespeitou ele, e ele, que era um homem maduro, ele que era um homem de responsabilidade, poderia de forma humilde trazer sobre si a culpa, falar: eu errei, né? Eu que gerei uma vergonha dessa diante do meu filho. Ele que devia agir em amor e cobrir o filho dele. Mas o que ele fez? Ele amaldiçoou o filho. Ele soube do que o filho fez com ele, de expor ele, e foi lá e amaldiçoou o filho. E é isso que muitas vezes nós erramos. Se o teu parente não te amou, então o que acontece? Aí você vai lá e faz pior do que seu parente. O filho não o amou, mas ele também não amou, ele não protegeu o filho. Ele não cobriu, ele podia ali, naquele novo mundo, já que ele estava começando um novo mundo, dizer: bom, agora só temos nós precisamos construir, né, um tempo de perdão, um tempo de misericórdia, né, eu vou me retratar, eu errei, para eu não cometer mais isso. Não, de forma alguma. Ele vai lá e lança a maldição sobre o filho, e muitas vezes esse erro tem feito parte das casas. As pessoas têm optado pela fala pesada, pelo xingamento, pela agressividade, pelo abuso, usando daquilo que é autoridade. Porque eu sou o seu pai, porque eu sou sua mãe, porque é assim, eu sou sua esposa, porque eu sou seu cônjuge, seu esposo, e eu posso falar, e acha que pode agir somente no que é o pesado. Está quebrado da sua vida em nome de Jesus. Quebre essa síndrome de Noé da tua vida em nome de Jesus. Também coloque a mão no peito um minuto e fala: eu também estou errada nessa situação. Eu também errei, né? Eu também tenho parte nesse problema que deu aí, né? Eu também tenho parte nessa briga aí. Eu também fui um causador de certa forma. Eu que causei esse problema, essa dificuldade, essa má impressão. Então essa falta de compreensão, entendimento, de assumir a própria falha, também tem que ser quebrada da sua casa, da sua vida, e a precipitação no amaldiçoar, só porque você foi colocar o dedo naquilo que é a tua ferida, que na verdade estava errado. Noé estava errado, o filho exagerou, mas ele tinha o quê? Que ter um mínimo de reconhecimento, de dizer: realmente eu errei, vamos fazer de novo. E eu quero hoje que você compreenda isso na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,14: admoeste o desordeiro, sustente o fraco e seja paciente com todos. Não dê o mal por mal, não pague o mal por mal. E eu quero que hoje você saia desse lugar com esse sentimento. Se você quer uma mudança na sua casa, comece a dar e plantar sentimentos, atitudes
diferentes em nome de Jesus. 1 Pedro 3, 8, 9 diz: seja compassivo, amando, misericordioso, afável, não torne mal por mal, não pague injúria por injúria. Pelo contrário, bendiga, abençoe, para você mesmo alcançar a bênção. E que hoje toda maledicência na sua casa seja quebrada. Toda pessoa que tem o hábito de amaldiçoar seus familiares, lança sentença sobre a própria família, sobre o próprio sangue, só porque a pessoa te constrangeu, ou só porque a pessoa falou algo, ou só porque a pessoa te contrariou, está quebrado da tua família, da tua vida. Esse hábito demoníaco está quebrado em nome do Senhor Jesus. Refreie a sua língua. Se você quer viver bons dias, refreie a sua língua. Tome cuidado. Noé amaldiçoou seu filho Cã, e a descendência de Cã sofreu por milênios na terra, sofrimento terrível, foram escravizados por séculos e séculos, só por causa de uma atitude errada, só por causa daquilo que foi uma soberba de um pai, que estava ali tomado pelo ego. Pare de abrir tua boca, movido pelo teu ego, pela tua ofensa, pela tua raiva. Quebra todas essas palavras malditas que têm sido lançadas na tua casa. Não é isso que Deus queria para o novo mundo, para a nova terra. Em nome de Jesus, refreie sua língua, não amaldiçoe sua casa. Há pessoas escravizadas num pecado, num lamaçal de vícios, por causa de maldições que foram lançadas sobre elas. Há pessoas subjugadas por problemas, por dores, por tristeza, por fobias, por causa de maldições lançadas sobre elas. Há escravos do ódio, do ressentimento, da imprudência, do amargor, da língua precipitada de alguém. Está quebrado em nome do Senhor Jesus. Libera sua casa hoje, libera sua família hoje. Você foi chamado para bendizer, você foi chamado para bendizer e para alcançar bênçãos em nome de Jesus. Quebra hoje da tua vida esta legalidade da precipitação no falar. Quebra hoje em nome do Senhor Jesus. E quando você se sentir ofendido por causa de um familiar, porque um familiar te contrariou ou te falou algo, comece a avaliar até que ponto aquilo não tem um pouco de verdade, até que ponto aquilo não pode ser uma realidade que você precisa mudar. Em nome de Jesus, começa a pôr a mão na sua cabeça e começa a viver mudança de mente, mudança de coração, quebrar o ego, quebrar o egoísmo, quebrar a dureza, quebrar a intransigência. Quebra da tua vida em nome de Jesus todo o amargor, toda a raiva, toda a ira, todo o ódio, rancor, aspereza, frieza, dureza, seja quebrada em o nome do Senhor Jesus. O Senhor quer que seja quebrado esse mal. Em nome de Jesus, não foi para isso que Deus fez a limpeza na terra. Não era isso que Deus queria, queridos. Deus não passou a água na terra inteira e deixou só a família de Noé, para eles virarem esse transtorno, para um virar um egocêntrico, para outro virar um humilhado, para outro ficar escarnecendo. Não, é para eles terem equilíbrio, era para eles exercerem perdão, era para eles exercerem misericórdia. E você também, você pode repetir os erros de Noé, você pode repetir os erros de Cã, você pode, mas você pode quebrar hoje esse mal da tua casa e dizer: na minha casa não, para sempre, em nome de Jesus. Na minha casa não, ainda que me ofenda, eu fui chamado para abençoar e não para amaldiçoar os meus. Ainda que me doa, ainda que pareça uma apunhalada no meu coração, eu vou avaliar: por que eu estou ouvindo isso? Tem sentido? Não. Se não tem, então eu jogo no lixo, descarto essa palavra. Mas se faz sentido,
entendido, realmente eu preciso mudar, eu preciso me consertar, está na hora de eu pôr em ordem já meu falar, meu pensar, meu agir. Deus quer tratar sua casa, sua vida em família, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque nós vamos fazer uma oração de quebra agora. Em nome de Jesus. Se você tem sido como Noé, se você tem seus pecados ocultos, e você sente no direito de guardá-los, embora você viva em família, você quer manter esses vícios, essas amizades, esses envolvimentos, você quer manter essas práticas, está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Está quebrado. Segundo, se você tem um hábito de expor a vergonha à sua casa, como o Cã fez, expor a nudez, envergonhar familiar, cônjuge, envergonha para todo mundo, está quebrado da sua vida, porque isso gera divisão. Se você quer ter paz, viver em paz, começa a fechar mais sua boca e seus olhos, e para de ir atrás de tudo, para de ir atrás de tanta coisa, de tanta informação, e quer saber da vida de todo mundo, quer saber da vida de todo mundo, quer saber até da vida do tataraneto, do bisneto, do Dom Pedro I. Que loucura! Já não basta suas lutas. O Senhor hoje quer que você tenha entendimento espiritual, tenha consciência daquilo que também são as situações que precisam ser corrigidas na sua vida. Feche os seus olhos agora. Entenda, Noé se embriagou, pecou abertamente, isoladamente na verdade, foi exposto. O filho humilhou, envergonhou, contou para todo mundo. Os irmãos tiveram respeito, fecharam os olhos, cobriram o pai em amor, foram abençoados. Esse filho que humilhou o pai, que expôs a nudez, foi amaldiçoado. Eu quero que você hoje, se o Espírito Santo te lembrar de alguma sentença que você lançou sobre algum parente seu, você vai quebrá-la também daqui a pouco em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração de quebra. Feche os olhos e declare: em nome de Jesus, eu quebro e desligo da minha vida e família todo espírito de egoísmo que nos faz termos atitudes irresponsáveis que prejudicam ou ferem a nossa casa. Eu entendo que estamos ligados e nossos atos trazem consequências, boas ou ruins, para todos. E sendo assim, que todos da minha casa tenham atitudes sábias, saudáveis, benéficas, em nome de Jesus. Quebro da minha casa toda a contaminação do desrespeito, distrato, fofoca, desamor. Em nome de Jesus, nós vamos nos proteger, cuidar e ajudar mutuamente. Expulso da minha casa todo espírito acusador que fica requerendo, causando brigas, acusações, intrigas por mínimas coisas. Está expulso em nome de Jesus toda obsessão, abuso, cobrança excessiva, doentia, está quebrada em nome de Jesus. Todo espírito opressor, ofensor, vingador,
e odioso que gera maus tratos e desrespeito na minha família, saia em nome de Jesus. Senhor, ensina-nos a amar, compreender, suportar, perdoar, termos misericórdia e respeito entre nós, em nome de Jesus. Quebro agora toda palavra maldita lançada contra a minha vida, casa e família. Senhor, se eu mesmo, de forma precipitada, trouxe o mal sobre alguém, eu quebro agora o poder dessa palavra lançada. Todo familiar meu que está preso na alma, na vida, por sentenças humana ou espiritual, eu quebro agora toda maldição e libero agora do cativeiro, da maledicência, da calúnia, da maldade, do ódio, da ofensa. Eu libero minha vida e família em nome de Jesus. Fui chamado para bendizer e abençoo agora a todos meus familiares, aos que levam meu sangue, meu amor, meu coração, meu afeto, eu abençoo em nome de Jesus. Feche os olhos agora. Você foi chamado para abençoar. E você vai abençoar agora. O Espírito Santo vai te trazer nomes e pessoas da sua casa. Pessoas que você vê que tem a vida amarrada, você vai abençoar. Você vai abençoar familiares teus que têm a vida presa, você vai abençoar. Abençoa agora. Em nome de Jesus, abençoa. Fostes chamados para abençoar. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Oh Deus, eu abençoo estas vidas agora. Eu abençoo estas famílias agora. Senhor, Tu querias que Noé só abençoasse. Não era, meu Pai, para Noé trazer mais maldição, meu Pai. Porque o mundo do mal já tinha sido, meu Pai, purificado nas águas. Oh Deus amado, não é maldição que o Senhor quer ver sair dos lábios dos Teus servos. É maldição, não, Senhor. É bênção, meu Pai. Já são tantas dificuldades, já são tantas provas, e estas sentenças e essas maldições, meu Pai, aprisionando mais e mais ainda a sua casa, a sua família. Meu Deus, quebra agora, Senhor, perdoa e tenha misericórdia, meu Pai. Nós não queremos andar no mesmo erro, meu Pai, que eles caíram. Nós quebramos agora a legalidade que foi dada. Nós quebramos agora a legalidade de Noé, Senhor, de errar, meu Pai, e não ter a humildade, meu Deus, de ser criticado, de ser, meu Pai eterno, até desaprovado. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, há pessoas que não podem nem ouvir um não, há pessoas, meu Pai, que não podem nem ser questionadas, que já fazem, meu Pai, uma baderna. Senhor, há pessoas que não podem nem ser contrariadas. Senhor, ainda que estão erradas, ninguém pode falar, Senhor, porque elas fazem, meu Pai, um tormento, um vendaval, e a família até já se calou, Senhor. Meu Deus, pelo poder do Teu nome, quebra esse espírito de orgulho, quebra esse espírito de dureza de coração, Senhor. Esse ego, meu Pai, que faz até atrair maldição sobre a própria casa, do que ouvir uma verdade, do que ser repreendido, do que ser corrigido por um familiar. Oh Senhor, quebra isso, meu Pai.
coloca nos corações humildade, coloca nos corações capacidade de reflexão, coloca nos corações capacidade, meu Pai, de autoanálise, meu Deus. Assim cessará muita discussão em família, assim cessará, meu Pai, muita briga, muito ódio, muito ressentimento, muito rancor, meu Pai. Orecalamaçu decanta, porque, Senhor amado, se nós não ouvimos a crítica daqueles que nos são próximos, daqueles, Senhor amados, que estão ali, Senhor, muitas vezes conosco, como quem nos reprovará, quem nos ensinará, quem, meu Pai, nos acrescentará na vida? Em nome de Jesus eu entrego a Ti estas vidas e abençoo a vida deles. Todo familiar que está com a vida presa por causa de uma maldição, meu Deus, tenha piedade e libera hoje, Senhor. Libera hoje a casa do Teu povo. Assim como Tu fizeste com Noé, meu Pai. Que comece do zero a partir de agora. Que comece do zero agora. A Tua água é purificadora, assim como a água do dilúvio. A Tua água lava, Senhor. Deixa nós lavarmos, Senhor, tudo que ficou para trás. E deixa agora essa família começar do zero diferente. Deixa essa família, essa mãe, esse pai, essa mulher, começar agora do zero, meu Pai. Em nome de Jesus, com a ferramenta certa, com a sabedoria, com a prudência, eu os abençoo, eu os entrego a Ti e declaro a Tua vontade sobre cada casa, sobre cada coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Está ligado em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira esse envelope. Hoje nós prorrogamos um pouco, porque eu precisava passar cada detalhe dessa palavra. Amém? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, derrame diante do Senhor. Dia 20 agora, nós pagaremos nosso aluguel, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, meu Pai, a Tua providência. Declaro o Teu milagre. Declaro, Senhor, a prosperidade. Declaro a quebra de toda maldição, Senhor, lançada na vida financeira, na vida material do Teu povo. Seja quebrado agora todo o mal. Que venha, Senhor, sobre os Seus filhos a fartura, o crescimento, a porta aberta, o emprego, a capacitação, o reconhecimento e a honra. Senhor, em nome de Jesus, toda palavra contrária a isso, caia por terra diante do Teu altar, em nome de Jesus. Toda palavra de desonra, toda palavra de desânimo, caia por terra em nome de Jesus. Nós os abençoamos, Senhor, e declaramos fartura, prosperidade, portas de milagres, reconhecimento e prosperidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Você que trouxe sua oferta ou seu dízimo, por favor, coloque no gasofilácio. Vamos levantar a mão ao alto. Domingo tem culto, né? Sábado tem alguma coisa? Não. É sábado, o culto das crianças, a partir das 10, né? Culto das 2, às 2 da tarde? 2 da tarde, o culto das crianças. Traga, amém? Traga neto, traga bisneto, traga vizinho, traga as criancinhas para serem ministradas. Levanta a mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu te encaminho para você ir para casa, para viver um novo tempo. Que seja um recomeço na tua casa a partir de hoje, em nome de Jesus. As águas purificadoras do altar varreram tua casa, tua vida hoje. Comece do zero, com sabedoria, prudência e humildade. Vá debaixo desta palavra, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, vão com Jesus.